O que Deus colocou no meu coração e tem falado comigo muito nesses dias, eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí, hoje vou usar o slide, uma árvore aí, não tá? Uma árvore bonitinha? Aparentemente, né? Onde está o Espírito Santo em mim? Em você? Está vendo essa árvore? Onde está o pássaro nessa árvore e os pássaros nessa árvore? Tu consegue ver alguma coisa? Mas o que Deus colocou no meu coração é que você não está sozinho. É o tema de hoje. Você não está sozinho. Vamos voltar nessa imagem no decorrer da nossa mensagem, tá bom? Nós vamos voltar nessa imagem. Mas eu quero que você acompanhe junto comigo aí. Marcos 8, 22, 25. Tem a ver com a árvore, né? Essa passagem. Uma árvore diferente, uma revelação que vamos ter aqui nesse momento. Diz assim, tá aí no slide aí. Marcos 8, 22 a 25 diz assim: Depois, diga assim comigo, depois, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego, diga assim, um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão, diga assim, Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então o que Jesus fez? Cuspiu, passou a saliva, diga assim, saliva, nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Diga assim comigo, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs a mão outra vez sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E começou a ver tudo muito bem. Mas o cego estava vendo o quê? Eu vejo pessoas, elas parecem árvore, e estão andando, estão se movimentando. Veja só, eu quero deduzir aqui, eu quero introduzir algumas, versículo por versículo, algumas coisas que me chamaram a atenção nessa passagem. Essa passagem começa no versículo 22, né? Depois. Esse depois, né? Jesus fez aí esse sinal, essa maravilha, teve essa revelação aí que nos traz. Antes desse acontecimento, Jesus já estava em ação. Ou seja, Jesus estava fazendo alguma coisa, depois ele realizou essa ação aqui nessa passagem. E o que Deus traz no meu coração é que Jesus sempre está em ação. Por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga sentir, por mais que você não consiga contemplar, mas Jesus a todo instante está em ação. Ação a teu favor, ação na sua causa. Mesmo que você não consegue ver, e às vezes parece estar sozinho, mas você não está sozinho, porque o Senhor está em ação, e às vezes você não consegue enxergá-lo. Na sequência, ainda aí no versículo 22, a palavra de Deus fala que trouxeram um cego até Jesus. E eu quero aqui compartilhar contigo, fazer uma meditação sobre algumas características de um cego. O que é um cego? Cego é o quê? Uma pessoa sem visão. Uma pessoa guiada pelos outros. Uma pessoa que está com seus olhos vendados. E se você parar para pensar, muitas vezes nós, que não somos cegos naturais, mas muitas vezes nos comportamos como cegos, mesmo enxergando. Muitas vezes estamos sem visão, porque Jesus está em ação e a gente não consegue ver o agir de Deus em nossas vidas. Então nos comportamos como um cego, sem visão.
Muitas vezes, às vezes por não enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida, somos levados pelos outros. Porque aí você quer compartilhar com alguém a sua sofrência, quer compartilhar com alguém o seu momento difícil, o desabafar da vida, você vai às vezes falando com pessoas erradas. Aí vem os conselhos, que muitas vezes conselhos que não são baseados dentro da palavra do Senhor, que é baseado por uma visão de uma pessoa que não serve o mesmo Deus que você. Então já fica uma dica, preste bem atenção com quem você abre sua boca para desabafar alguma coisa, porque senão você vai acabar sendo guiado pelos outros, influenciados por outras pessoas, e essa influência muitas vezes não é a influência que Deus deseja para você, porque Deus deseja que você seja influenciado pelo Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes estamos nós de olhos vendados, não conseguimos enxergar nada, porque quando você está no meio de uma tempestade, de um furacão, seus olhos ficam só ali naquele momento, e a sua cabeça só fica, esse problema, preciso resolver, cadê Deus, cadê que ninguém me ajuda, cadê todo mundo, cadê meus amigos, sumiu todo mundo. Muitas vezes fica assim, com os olhos vendados, e não conseguimos enxergar. Características de um cego, e muitas vezes nós nos comportamos assim. Ainda aí no versículo 22, algumas pessoas pegaram esse cego e pediram a Jesus, fizeram que uma intercessão a Jesus, né? Pedir igual interceder. E agora eu quero falar algumas características importantes na vida de um crente, de interceder pelos outros. Isso nos traz o quê? Amar ao próximo. É o desejo de ajudar, o desejo de fazer parte, é abrir mão de si em prol a outros. Isso é importante porque Jesus disse assim: olha, o que você deseja para o seu próximo é como se você estivesse desejando para mim, porque todos foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, quando ele fala em amar o próximo, ele está falando no sentido de não é você ficar lá, I love you, meu irmão, não é nesse sentido, mas é de você respeitá-lo, você saber os limites, você saber, né, deparar as coisas e não desejar mal, e não querer prejudicá-lo, não, isso é amar o próximo. O desejo de ajudar, quando você está envolvido com o amor de Deus, esse amor de Deus que é incondicional, que te alcançou, automaticamente impulsiona você a querer compartilhar desse amor de Deus. E esse compartilhar do amor de Deus está em amar o próximo e desejo de ajudá-lo. É abrir mão de si. Pô, eu tenho 2, toma um para você. Não, eu tenho 1, toma aqui, metade para você. Desejo de ver o outro bem. Isso é a característica de intercessão. E essas pessoas que estavam ali, elas poderiam muito bem chegar até Jesus. Jesus, olha, vem cá, vamos tirar uma selfie aqui. Jesus, olha, me abençoa aqui, eu já sou próspero, eu já sou abençoado, mas me abençoa. Não, eles olhou para alguém que estava com necessidades. Poderia estar intercedendo, pedindo para ele, a Jesus, mas foram lá, Jesus, olha aqui esse homem, o senhor pode ajudá-lo, o meu dinheiro, a minha paz, o meu tudo, não serve para ele, mas é só o Senhor que serve, toma aqui Jesus. Isso é abrir mão em prol dos outros. E olha, ainda aí no versículo 22, né? Eles trouxeram um cego, intercedeu a ele e pediu, qual foi o pedido, a petição? Né? Que Jesus tocasse nele. E olha só, quando o conhecer a Jesus é verdadeiro, o impossível se torna realidade. Repita assim comigo, quando o conhecer a Jesus é verdadeiro, o impossível se torna realidade. Escuta só, se essas pessoas que levaram esse cego até Jesus,
não conhecesse a Jesus, eles teriam tido essa atitude? Não, seria apenas um homem normal dali, que está falando algumas coisas ali, de repente até bonita filosoficamente. Mas quando você conhece Jesus, esse conhecer a Jesus, como a palavra de Deus fala, que conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará, e assim por diante, conheceis e prosseguirem em conhecer a Jesus, alguns versículos que falam nesse sentido de conhecimento, porque o conhecimento é que vai fazer com que você venha a descobrir quem realmente é Jesus. E esse descobrir vai muito mais além de uma cura, de ser um libertador, de ser um salvador. São muitos atributos que envolvem o conhecer a Jesus. E essas pessoas certamente o conheciam, pelo menos alguns atributos, porque sabia que Jesus curava. Por onde Jesus estava passando, sinais e maravilhas estavam acontecendo. Então, é necessário ter um conhecimento. Aí às vezes você fala, poxa, mas por que será que então as coisas não acontecem comigo, ou então aquilo outro? O meu povo perece por falta de... Porque você não conhece o Deus que você serve. Porque pessoas que frequentam a igreja a vida inteira não conhecem o Deus que serve. Porque quando o conhecer é verdadeiro, o impossível se torna realidade. Por quê? Porque ela sabe exatamente o caminho, sabe exatamente como pedir, sabe exatamente como as coisas acontecem no mundo espiritual. Jesus vem dizendo, olha, vocês pedem, mas pedem mal, por isso que as coisas não acontecem. Isso quer dizer o quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E olha, a chave da porta entre o natural e o espiritual é o conhecimento. A chave da porta que liga o natural e o espiritual é o conhecimento. É a oração, mas se você não orar conhecendo a verdade, essa porta não vai abrir. Então, através desse conhecimento, essas pessoas chegaram até Jesus, sabendo que onde Jesus toca, tudo se transforma. Aonde Jesus chega, o ambiente muda. Aonde Jesus está presente, as coisas acontecem. No versículo 23, o que aconteceu? Jesus, assim que apresentaram ali para Jesus aquele cego, fizeram a petição, Jesus, qual foi a atitude dele? Tomou o cego pelas mãos. Tomou o cego pelas mãos. E quais são as características de pegar pela mão? Olha só, orientação. Como que se Jesus estivesse dizendo, vem cá que eu vou te orientar. A partir de agora eu vou te mostrar o caminho. A partir de agora eu vou cuidar de você. A partir de agora eu assumo um compromisso contigo. Isso gera o quê? Uma segurança na pessoa. Jesus é o nosso porto seguro, a nossa segurança. E eu quero dizer para você que as mãos do Senhor, como diz a palavra em Isaías, está estendida e não encolhida para vós. Os ouvidos do Senhor estão inclinados a ti e não tapados para vós. Isaías, o Senhor usou ele para falar, qual é a tua petição? Qual é o teu problema? Por acaso eu estou com a mão encolhida, para que não possa te ajudar? Por acaso meus ouvidos estão tampados, para que eu não possa ouvir a sua petição e entrar em ação para te ajudar? Qual é o teu problema? Jesus está a fim de te orientar nessa noite. Ele está a fim de gerar esse compromisso contigo, de te tomar pelas mãos, com sua mão forte, e conduzir por caminhos que Ele tem preparado para vós. E o
acontece? Ele pegou esse camarada pelas mãos e o levou para fora da aldeia, né? Esse levar para fora, no grego, é a palavra eclesia. Aqui Jesus, o mestre, ele nos traz um ensinamento muito lindo, muito bacana, porque ele está querendo falar com a igreja. Esse saindo para fora, levou para fora, é o mesmo termo que essa igreja tem de propósito, sendo igreja fora das quatro paredes, saindo para fora. Esse é o significado da igreja, que vem através da palavra grega eclesia, chamados para fora. Então, ou seja, aqui Jesus traz uma revelação, a palavra de Deus nos traz uma revelação de que Jesus está querendo falar alguma coisa para a sua igreja. Quem está afim aí de saber e viver o que Deus tem preparado para a sua igreja? Qual foi o ensinamento então? Jesus tomou pela mão, levou para fora. No versículo 23, então o que ele fez? Cuspiu. Ele cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem. O que significa essa saliva aí? Saliva é um ato simbólico da boca de Deus. Um ato simbólico da boca de Deus. Aparentemente, não, mas Jesus cuspiu, de repente um ato até nojento, falta de higiene, mas Jesus estava querendo nos dar um ensinamento, porque é a boca de Deus, simbolizando a boca de Deus, como Jesus mesmo disse lá em Mateus 4,4, ele porém respondeu a Satanás lá e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus. Jesus estava querendo nos ensinar. Né? Aí na sequência, o que aí aconteceu? Né? Ele cuspiu, passou a saliva aonde? Nos olhos do homem. Por que passou nos olhos do homem? Porque os olhos significa a luz do corpo humano, como está escrito na palavra do Senhor, lá em Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão? E aqui eu quero falar aqui de um processo, de um funcionamento de um olhar. Primeira coisa, a captura da imagem. Seus olhos focam e capturam uma imagem. Essa imagem vai gerar pensamentos, vai desenvolver pensamentos. E esses pensamentos vai desenrolar, vai desencadear uma descarga emocional, produzindo, né, desejos. Desejos bons ou desejos ruins, depende do que você está vendo, do que você está pensando, né? Isso impulsiona atitudes. Eu fiz, foi sem querer. Não, primeiro olhou, depois pensou, maquinou, planejou, desenvolveu sentimentos, desejos, para depois executar a função, a atitude. É um processo. Esse processo foi mais ou menos o que o pastor Josué disse aqui no momento de dízimo e oferta, aquela frutinha. A palavra de Deus vem falando de concupiscência, que quer dizer desejo, da carne, mas também tem a concupiscência dos olhos. Foi o que a Eva teve quando viu aquela fruta. O desejo. Ela viu a imagem. E ela viu não somente a imagem, mas o que foi dito a ela pela serpente: será igual a Deus. Gerou pensamentos, eu serei igual a Deus. Deus vem todo dia, todo fim de tarde aqui, nos conversa tal, nossa, que legal, serei igual a Deus, ser conhecedor do que Ele é, ser do mesmo jeito que Deus é, da mesma grandeza que Ele é. Olha só, já está subindo já a ganância, né? Isso foi gerando desejos, esse desejo impulsionou na atitude, foi lá e comeu, querendo ser igual a Deus. Concupiscência dos olhos. O ser humano, ele falha muito nisso daqui, querer o que é dos outros, querer viver o que é preparado para os outros.
Mas esquece que Deus tem um plano lindo, maravilhoso para si. Para de ficar olhando a vida da pessoa que está do seu lado, do meio que você convive, e queira viver o que Deus tem preparado para você. Olha lá, versículo 23. Jesus pôs a mão sobre ele. Depois que ele cuspiu ali no chão, né? E passou os olhos na saliva, ele impôs a sua mão. As características de impor a mão é o que? Autoridade de Deus. Ele usando de autoridade, de decisão, decidiu entrar na cena, decidiu então trazer, né, a existência aquilo que não existe, decidiu proteger, características de pôr a mão. E olha, não fica só nisso, olha o que a palavra do Senhor nos diz, lá em Isaías 41:10, não fiquem com medos, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo, com a minha mão forte, com a minha mão forte, aleluia. Aí na sequência, depois desse fato, dele impor as mãos, de usar da autoridade que ele tinha, e uma autoridade que Deus compartilha conosco, que Jesus compartilha conosco, ele faz uma pergunta: o que é que você está vendo agora? Olha para o irmão que está do seu lado e faça essa pergunta: o que você está vendo agora? Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Aleluia. Oh, Jesus. Olha, muitas vezes nós agimos como um cego e não conseguimos ver e entender o que está acontecendo conosco. E queremos mais que os dias sejam abreviados para que essa tortura, essa tormenta passe logo. Mas esquecemos que para todas as coisas existe um processo. Existe um processo e Deus não vai pular esses processos, porque se faz necessário na vida do ser humano, porque ele é muito falho. Então, para Deus dar a bênção, é preciso passar por esse processo. E no meio do processo, o que você está vendo? Está vendo alguma coisa? Às vezes é difícil, porque estamos focados no processo. Às vezes o processo é deserto, o processo é dificuldade. Mas Isaías 43:19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vocês não estão vendo? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e nesse caminho eu vou colocar um riacho. Ei, o que é impossível para você? Se é no deserto que você está, lá o Senhor vai abrir um caminho para você, e vai te amparar, e estará contigo, porque Ele está em ação a todo momento, trabalhando a nosso favor. Aleluia. Vamos ler mais uma vez esse texto, só que agora na versão internacional. Ela diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicaram-lhe que tocasse nele. Ele tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos do homem e impôs a mão sobre ele. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas ainda Jesus colocou a mão sobre os seus olhos, o olho do homem. Então os seus olhos foram abertos, e a sua vista foi-lhe restaurada, e ele viu tudo claramente. Aqui no versículo 24, ele vem falando, depois que Jesus impôs as suas mãos e perguntou para ele o que ele está vendo, ele levantou os seus olhos. Presta atenção nessa revelação que Jesus vem falando para a sua igreja ao sair para fora do povoado,
que é a mesma palavra eclesia, que é usado como igreja. Ele levantou os seus olhos. Veja bem, para enxergar o sobrenatural de Deus, é preciso, se faz necessário, levantar os seus olhos. Ei, você não foi criado para ficar com a cabeça cabisbaixa. Qual é a figura de uma pessoa triste? Não é assim? Não é assim? Olhando para baixo. Mas não é assim que Jesus quer que você veja, que você se comporte. Ele quer que a sua atitude seja, que os seus olhos sejam para porque é de lá que vem o seu. Oh, aleluia. Aleluia. Estão entendendo? Olha só qual foi a atitude de Estevão, que estava ali defendendo o cristianismo, estava defendendo a Jesus. Cristianismo não, aprendi com o pastor Josué, ismo não, estava ali defendendo Jesus. E ali no momento que ele estava sendo apedrejado, ele, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos. Levantou os seus olhos e o que aconteceu? O que ele viu? Ele viu a glória do Senhor, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus ali de pé, à direita de Deus Pai. Quer ver a glória do Senhor na tua vida? Levanta a tua cabeça e olha para o alto, levanta os seus olhos. Glória a Deus. Ao levantar os olhos, ele viu a glória do Senhor. Esse cego, ao levantar os olhos, ele viu o sobrenatural. Qual foi o sobrenatural? Ele teve uma revelação. No versículo 24, vejo pessoas, parecem árvores andando. Ei, escuta uma coisa, Jesus levou esse homem para fora, para mostrar para ele, para a igreja, para o seu povo, que nós fomos criados e preparados para dar frutos, para sermos como uma árvore, para ser frutíferos. E olha só o que diz a palavra do Senhor em Salmo, lá em Salmos 1, de 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, tudo que essas pessoas fazem dá certo, prospera, tem abundância. Ei, seja uma árvore, seja uma árvore frutífera, nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. João 15:16 diz assim: não foste vós que me escolheram, pelo contrário, fui eu, Jesus dizendo, quem os escolhi, para que vão e dê fruto, e o seu fruto, e esse fruto, não perca, mas permaneça. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Escuta, eu não disse algumas coisas. A palavra do Senhor está dizendo que é tudo quanto necessário for, para que você dê frutos, e os seus frutos sejam bons. Amém? Deus seja louvado. Na sequência, ao ele enxergar ver essas pessoas, ali Jesus bota a mão novamente nos olhos dele. Aí então os seus olhos foram abertos. E a sua vista lhes foi restaurada. Eu fiquei encucado com isso. Mas olhos, vista, né? No mesmo texto,
Está dando a entender que é duas coisas diferentes. Então os seus olhos foram abertos, né? É uma coisa. Os olhos foram abertos. E a vista foi restaurada, é uma outra coisa. E eu fiquei encucado e fui pesquisar. Que diferença tem? Visão de vista, né? O que está acontecendo? Olha, existe um ditado. A vista, eu quero que você repita comigo. A vista é a maior inimiga da visão. A vista é a maior inimiga da visão. Parece contraditório, né? Mas por que será? Vamos entender? Olha, a vista, o que é vista? Né? É algo limitado aos seus olhos. Vista refere-se apenas àquilo que realmente eu consigo ver e enxergar. Algo palpável. Aqui, ó, está na minha vista. Vocês estão nas minhas vistas. Vocês estão na minha vista. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Isso é vista, né? Está aqui, frente a frente, vista. Entretanto, o que é visão? Visão está no campo imaginário. Está aqui na nossa mente. Ela não se refere àquilo que eu estou vendo, que é vocês, aqui na minha frente, vista, com os nossos olhos naturais, mas aquilo que eu consigo enxergar na minha mente. Eu olho para vocês, na minha vista, e estou vendo pessoas aqui, na minha vista, mas com a minha visão eu consigo ver árvores frutíferas andando, dando os seus frutos. Isso é visão. E isso me fez entender então a diferença. Os olhos foram restaurados, ou seja, a visão foram abertas, a sua visão imaginária, a visão futurística, né, foi aberta desse homem, e a sua vista foi restaurada, a vista natural e a visão espiritual. E olha, a sequência, como resultado, se deu, ele via tudo claramente. Quando você tem uma vista pura, a sua vista, que é a luz do seu corpo, né? Quando você olha com os olhos santos, com os olhos de Cristo, né? E quando você tem essa visão, que Deus consegue nos dar e nos permitir enxergar, né? De ter visão, de usar o nosso imaginário para colocar a nossa fé em ação, tudo se torna claro, tudo se torna transparente. Aí então Deus nos revela e nos mostra, né, os seus planos. É somente nesse estágio, resultado de uma entrega total a Cristo, você vai conseguir enxergar as coisas. E esse enxergar as coisas, eu estou dizendo que você ter discernimento espiritual, discernimento das coisas, discernimento natural, discernimento espiritual também, quando a sua vista for restaurada e a sua visão for estabelecida por Deus. Aí então você vai conseguir ter o entendimento e o discernimento de tudo que está na sua vista, na sua frente, se torna claro. Amém? Deus seja louvado. Pedrão, coloca lá para nós aquele vídeo, por favor. Aí no início de tudo, eu coloquei aquela foto, né? O início da nossa pregação. Coloquei uma foto de uma árvore. Naquele esquema, com pausa, tá, Pedro? E às vezes, eu quero fazer aqui uma... Está vendo aí? É a mesma árvore lá do início. Está vendo aí algum... Você é essa árvore. Essa árvore é você. Diga assim, essa árvore sou eu. Tem pássaro ali. Você está vendo algum pássaro ali? Esse pássaro, vamos colocar a pomba, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Você está conseguindo ver? Ali está você. Às vezes as pessoas olham para você como aquela árvore e vê uma árvore bonita, frondosa, alta, elegante. Mas às vezes não consegue ver o que está dentro de ti, que é o Espírito Santo de Deus. E às vezes te julga pelo jeito que você age. Ou às vezes você se olha no espelho e se vê assim, essa mesma árvore bonita, frondosa, e pergunta, cadê Deus na minha vida? Ei, você não está sozinho. Preste atenção, Pedro, solta aí. Essa é a árvore. Cadê o Espírito Santo? Cadê Deus na minha vida? Cadê?
Cadê? Cadê? Você não consegue ver, mas está aí. Ele está e não te deixa só em nenhum momento na sua vida. Amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifica o seu nome. Glorifique o nome do Senhor. Quero que você se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Olha, uma mensagem didática. Procurei, na direção do Espírito Santo, trazer detalhes para que você possa entender e sair hoje daqui com o entendimento aberto, sabendo de que você não está sozinho, sabendo de que você não está sozinho, por mais que pareça, mas depois dessa mensagem, depois de tudo que você viu e ouviu, eu quero que você coloque a sua visão, eu quero que você olhe para o alto, eu quero que você creia na mão poderosa de Cristo Jesus, eu quero que você entenda que você nasceu para ser frutífero, você nasceu para dar frutos. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo venha ao encontro ao seu coração, para mostrar para você que você não está sozinho, para mostrar para você que você tem o seu valor, que você é a obra-prima da sua criação, a essência de Deus está em ti, mas que às vezes é preciso provar da saliva de Deus, que é a sua palavra, e colocar em nossos olhos, para purificar o nosso olhar, o nosso corpo, o nosso pensamento e as nossas atitudes. O Espírito Santo de Deus está aqui, esse é o seu momento com Ele. O que é que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Eu quero que você contemple a glória do Senhor.